A ideia dessa pesquisa, né, que é o que motivou o livro Portugal e Brasil, Duas Nações e Harmonia, ela me ocorreu no ano em que se completava os 200 anos da independência do país. E ocorreu por quê? Eu me perguntava sobre a inexistência de dados concernentes à opinião pública, ou seja, dados provenientes de pesquisas de ausculta à sociedade acerca da imagem das relações entre Brasil e Portugal, entre a antiga metrópole e a antiga colônia. E refletia sobre o fato de que nas nações da América Espanhola e mesmo os Estados Unidos e Inglaterra, há estudos de opinião com alguma frequência fotografando as percepções mútuas, ou seja, como os britânicos veem os Estados Unidos e vice, como, sobretudo, argentinos e mexicanos veem Espanha e também na direção inversa. E isso não existia no Brasil até aquele momento. E nos pareceu uma circunstância, a comemoração do aniversário dos dois séculos da independência, um momento interessante para isso. E aí nós fomos constatar nessa pesquisa, pesquisa que contou com o concurso do FIB, que foi fundamental, o FIB, através do Zé Roberto Afonso, deu todo o apoio, patrocinou com o apoio da FEBRABAN a realização dessa pesquisa, e nós contamos também com a contribuição e a participação importante do Instituto Pitagórica, e o professor Nuno Santos coassina conosco essa análise que está no livro editado pela Almedina. Nós, tomando dois aspectos apenas, para não fazer um spoiler do que vocês podem ver no Duetos, discutindo o trabalho, discutindo o conjunto dessa reflexão. O relacionamento Brasil-Portugal é visto positivamente por 66% dos brasileiros e por 53% dos portugueses, ou seja, visto positivamente por um contingente expressivo. E nessa questão de avaliação, que vai de um contínuo de ótimo até péssimo, então tem um contingente irregular expressivo, vale a pena chamar a atenção para o fato de que apenas 3% dos brasileiros veem negativamente, ou seja, como ruim ou péssima essa relação entre os dois países, e é um percentual praticamente igual àqueles 4% de portugueses que também avaliam negativamente essa relação. Então, é isso que animou, por exemplo, o espírito do livro, que está traduzido no seu título, são Duas Nações em Harmonia, pegando um aspecto mais delicado, que inclusive, de alguma forma, embora periférica, compareceu nessa campanha eleitoral para legislativas agora, em Portugal, a percepção do fato de os brasileiros serem a maioria, né? A maior comunidade estrangeira no país, nós estamos falando de imigração. Se esse fato é bom para os dois países, qual foi a percepção dos portugueses? 64% dos portugueses responderam que sim, que esse fato era positivo para as duas nações, ao passo que no Brasil esse percentual é ainda maior, 73%. Mas são ambas duas maiorias nítidas, expressivas. O conjunto das informações que colhemos nessas pesquisas, que é uma mesma pesquisa realizada simultaneamente e, obviamente, com enfoque específico em Brasil e em Portugal, o conjunto de informações nos diz que nesse período de mudança acentuada que o mundo vive, com o esgotamento na Europa do estado de bem-estar social, com essa revolução digital, com a fragmentação das mídias, com a ameaça à democracia que se dá nas Américas, se dá também na Europa, então tudo isso, nessa perspectiva de integração, de globalização, é muito importante essa comunidade de países lusófonos, que vai além de Portugal e Brasil, por óbvio, mas, sobretudo, essas duas nações, a nação, digamos, a nação original, a metrópole original, e o Brasil,
o maior dos países que Portugal colonizou à época. Essa integração é muito importante na perspectiva de contribuição mútua, de estreitamento dos laços e da identidade cultural entre os dois povos, e na expectativa de que essas duas sociedades possam progressivamente melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos na direção do desenvolvimento econômico, social e ambiental absolutamente sustentável. Essa é a grande ambição em relação à qual a pesquisa mostra que há uma forte convergência das percepções, das opiniões das duas nações.